Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência aqui aos nossos vídeos, dessa vez é sobre a reforma da Previdência. Reforma da Previdência é essa que nós estamos acompanhando, perseguindo, através da tramitação da proposta de emenda constitucional número meia dúzia, que está lá na Câmara dos Deputados. Bom, a gente já havia anunciado anteriormente que no dia 4 haveria um seminário internacional. E realmente aconteceu, né? E nós acompanhamos desde o princípio até o final. Então, esse seminário aconteceu ontem, dia 4 de junho, a partir das 9 horas e se estendeu até as 18, né? Lá na Comissão Especial da Câmara dos Deputados para discutir aí a proposta de emenda constitucional. Bom, eu vou fazer um resumo, eu assisti o evento inteiro, e vou fazer um pequeno resumo, e quem vai me ajudar aqui é a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA, e nesse vídeo, como meu avô já disse, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu no Seminário Internacional de ontem. Muito bem, foram ao todo 12 conferencistas, dentre eles acho que os 4 ou 5 estrangeiros, o resto nacional, mas enfim, todo mundo muito conhecedor, muito competente, tudo gente famosa e tal. E cada um discutiu um ponto, né? Então vamos ver o primeiro ponto que me chamou mais a atenção. As críticas às mudanças no BPC. Bom, como já tinha acontecido em todas as audiências públicas anteriores, as maiores críticas foram endereçadas ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, sob o argumento de que a mudança na Previdência vai atingir principalmente a população mais pobre. Muito bem, a gente percebe, eu que estou acompanhando esses eventos, a gente percebe que o número de parlamentares que estão defendendo os pobres aumenta cada vez mais. E olha que não é época de eleição, né? Mas tem muito defensor do pobre. E o BPC é um benefício de prestação continuada, entregue a quem completa 65 anos e um salário mínimo. A proposta do governo é mudar isso daí, reduzir 10 anos iniciais para 400, tal. Então, me parece que todos os deputados estão contra essa medida e até o próprio governo federal, que colocou lá esse projeto, ele já está cedendo, né? Por falar nisso, eu queria lembrar que na próxima segunda-feira, o relator da Comissão Especial, o deputado Samuel Monteiro, deve divulgar o seu relatório. Deve ser um relatório monstruoso, que fala sobre tudo, né? E nós estamos nos preparando para analisar esse relatório. E qual é o segundo ponto, Júlia? O segundo ponto é o protesto em relação à aposentadoria rural. Quase que com o mesmo argumento, outro tema bastante criticado foi a intenção do governo em alterar as regras da aposentadoria rural. Exatamente. O argumento aqui na zona rural, não tem estrutura, quem trabalha na zona rural trabalha no sol, etc. Diferentemente de quem trabalha na cidade, que trabalha no ar-condicionado, tal. Pelo menos esse é o argumento. Mas todo mundo contrário a essa história da aposentadoria rural. Então, eu diria que os 2 pontos mais combatidos pelos parlamentares dessa PEC, tem outros, muito importante, nós veremos depois, mas os 2 pontos mais combativos é essa aposentadoria rural, que parece que o governo já está desistindo também, e a história do BPC. Mas nós temos outros pontos que todo mundo é contra. Vamos lá. Todos contra a capitalização. Bom, os participantes das entidades internacionais, principalmente o representante do Chile, do Banco Mundial e da OIT, Organização Internacional do Trabalho, foram unânimes em criticar a proposta de introduzir o regime de capitalização. Alguns lembraram que cerca de 30 países introduziram o sistema, mas 18 já recuaram. Como sempre, as maiores ressalvas voltam-se contra os bancos, que seriam os maiores interessados na administração dos recursos. Muito bem, você já discutiu muito isso, né? Atualmente o nosso regime de repartição, todo mundo colabora, vai fazendo um fundão, e quando se aposenta, tem pensão, tira dali.
uma espécie de uma pirâmide, algo assim, né? Só que a capitalização é uma filosofia completamente diferente. Como nós já comentamos anteriormente, é mais ou menos como o fundo de garantia. Só que o fundo de garantia é depositado pelo empregador e no regime de capitalização quem vai depositar é o próprio beneficiário, o próprio segurado. Porém, esse regime de capitalização, o nosso modelo, é o modelo chileno, e todo mundo diz que lá no Chile não está dando certo, etc. Inclusive porque nesse seminário internacional nós tivemos 2 representantes lá do Chile, um dos empregados e outro lá do ministério que cuida disso, né? E todo mundo diz aí que a capitalização não funcionou lá no Chile, vai ter que ser alterada, etc. Tal, mas outros 30 países também introduziram, e desses 30, 18 já recuaram. Tá? É bom lembrar que o regime de capitalização tem sido empregado no mundo todo de 2 formas, ou só o regime de capitalização puro, ou o regime de capitalização juntamente com o regime de repartição, que é o que nós temos. Então, o que nós temos hoje é a repartição, e o que o Chile tem é a capitalização. Parece que a ideia que tem funcionado aí, talvez na Noruega, na Alemanha, talvez até na França, é um híbrido, né, do regime de repartição e do regime de capitalização. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que a nossa reforma vai caminhar por esse lado aí, porque puro, pleno, como quer o Paulo Guedes, tem sido muito difícil. Todas as opiniões são contrárias. Muito bem, mas estamos acompanhando aí a discussão. E o que aconteceu, Malajura? Bom, alguns expositores e também alguns debatedores colocaram novamente a questão de que, na opinião deles, a Previdência não é deficitária, pois o desvio dos recursos para outras finalidades, inclusive a corrupção, é o que acabou gerando a crise. Bom, isso tem um grande número de parlamentares que tem essa tese. Olha, a Previdência brasileira não é deficitária. Ela ficou deficitária porque o dinheiro saiu de lá para isso, para aquilo, para outra coisa, e acabou, né, saindo do seu objetivo. Então, o que esse pessoal aí prefere não reformar a Previdência, como quer o governo federal, mas o que eles querem é fazer outras coisas, porque não há déficit, né? Bom, é uma opinião deles, né? Mas são poucos que entendem isso, mas tem umas pessoas lá que são insistentes a respeito disso. E outras opiniões, Júlia? Bom, também tem alguns questionamentos sobre as grandes fortunas e heranças. Vários debatedores voltaram a fazer a pergunta recorrente: por que ao invés de mexer na Previdência não se tributa os lucros distribuídos pelas empresas, as grandes fortunas e as grandes heranças? Esse é uma posição bastante que tem desde o começo, muitos parlamentares pensam assim, né? Afinal, se a Previdência está quebrada, é porque falta dinheiro, é uma crise fiscal. Se falta dinheiro, vamos conseguir de outro lado. E o que todo mundo quer é que se tribute, ou alguns, né, tribute os lucros distribuídos. É uma tributação que nós já tínhamos até 1968, depois foi revogado, até hoje não temos mais, mas todo mundo está querendo. Quer dizer, não todo mundo, mas alguns, né? Outra coisa é tributar grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas está lá no artigo 153 da Constituição, desde a Constituição, que é do 5 de outubro de 1988. Nós tivemos vários projetos, um deles do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas até agora isso não saiu do papel, só está lá previsto e tal. Mas tem muita gente que quer que tenha. Outra, nós já tributamos a herança. A tributação da herança no Brasil é em média de 4%, alguns estados cobram 8%, mas a maioria cobra 4%. E a ideia desse pessoal é que nós deveríamos aumentar o ITCMD, o imposto que incide sobre herança, porque em alguns países essa tributação é de 20%, 25%, e aqui nós somos no máximo 8%, né? É uma ideia também
né, ainda não vingou, mas estamos tentando. E finalmente, Júlia, o representante da OIT fez uma excelente exposição, traçando amplo painel das situações mundiais da Previdência Social, comparando a situação brasileira com a maioria dos países do mundo. muito bem, depois veio lá, quase no finalzinho, o Dr. Vinícius, que é representante da Organização Internacional do Trabalho. Bom, Organização Internacional do Trabalho é uma organização vinculada à ONU, age no mundo inteiro, né, em relação à legislação trabalhista, previdenciária, etc., né? E o Dr. Vinícius, que era o representante ali naquele seminário internacional, ele fez uma palestra e muito interessante, porque ele fez um panorama geral da Previdência Social em todos os países do mundo, estabelecendo comparações com o Brasil, né? E note-se, claro, que a situação nossa realmente é terrível, né? Porque é deficitário, tem vários pontos errados, etc. E ele até concordou com a necessidade da reforma tributária, o representante da OIT. Porém, ele foi totalmente contrário à questão da capitalização, como a maioria deles foram, né? Mas, de qualquer forma, foi uma exposição muito interessante, excelente, eu diria, porque ele deu uma visão geral da Previdência Social hoje no mundo. E, finalmente... Bom, depois disso, ocorreram os debates, né? Após as exposições dos apresentadores, seguiram-se os debates que foram estendidos até o final da tarde. Muito bem, então nós tivemos, como eu disse, 12 palestras, muita gente daqui do Brasil, né? Muita gente competente, advogados, especialistas e assim do Brasil, somando 12, 20, meia hora cada um, digamos, e quando terminou, começaram os debates. Daí, os deputados da comissão, são mais ou menos 70, começaram a fazer perguntas, inclusive para os apresentadores, e a coisa se estendeu aí até quase 18 horas. Realmente foi um evento interessante, né? Um evento muito esclarecedor, e tudo isso serviu de subsídio para os deputados agora que vão julgar o parecer lá do relator da comissão. É isso, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês do site da CPA, que é netcpa.com.br. O telefone da CPA é DDD 15 3219 4822 e você pode encontrar a gente nas nossas outras redes sociais pelo @netcpa. Além disso, não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Muito bem, gente. Eu não gostaria de encerrar essa coisa sem falar algo que é muito importante. Há um evento especial, extraordinário, que vai acontecer agora em relação à Previdência Social, que é o quê? Na próxima segunda-feira, o relator, deputado Samuel Monteiro, ele vai apresentar o seu relatório a respeito de tudo que ele já viu todas as discussões. São 12 audiências públicas, muita discussão. Ele vai apresentar o seu relatório, né? Esse relatório ele tem que ser aprovado na comissão e, caso seja aprovado, ele vai ao plenário da Câmara dos Deputados. Aí são, como eu disse anteriormente, 513 deputados que terão que fazer 2 votações e, para que ele seja aprovado, será necessário, no mínimo, 308 votos favoráveis de um total de 513. Então, 3/5 dos deputados presentes lá na sessão terão que votar a favor, né? O governo está batalhando aí para ver se consegue esses votos e, logicamente, a aprovação. Ok? Então logo temos notícia a respeito do relatório do deputado, a gente volta para conversar. Muito obrigado.